Alô, amigos. Nos últimos dias aconteceram votações importantes, de grande repercussão, e algumas negativas aqui no Senado Federal. Vou exemplificar. A concessão, através de votação simbólica, do poder de censura aos políticos que não concordarem, ou às pessoas em geral que não concordarem com publicações que lhes sejam adversas. Quando, convenhamos, o público tem direito de saber dessas coisas, porque muitas vezes são verdades. E se forem notícias falsas, peça-se ao Poder Judiciário para admitir a retirada, mas o poder de censura foi concedido por lei sem consulta ao Judiciário. Essa medida, se for para o Supremo Tribunal Federal, provavelmente vai cair. Uma outra medida votada durante a semana, a negativa às candidaturas avulsas, isto é, candidatos sem vínculo partidário, seja para o ano que vem ou para o ano eleição subsequente, não houve aprovação. Uma outra medida também, a meu juízo negativa, diz respeito à anistia às multas partidárias. E são muito altas essas multas, pois estão sendo dispensadas na maior parte, num parcelamento muito generoso ao pagamento de multas por políticos, devedores e por partidos. E nesta mesma linha, uma outra aberração que foi com relação aos grandes devedores da União, o Refis. Grandes devedores da União, justamente num momento em que o governo federal precisa de recursos. Isto se constitui num verdadeiro estímulo aos sonegadores. Votei contra nas decisões atropeladas da votação simbólica. E com relação a algumas participações diretas que tive nos últimos dias, por dizerem respeito em projetos onde estive envolvido, esse que está tendo uma grande repercussão no país, com ampla aprovação da sociedade e contrariedade a sindicatos e associações de funcionários públicos, é aquela regulamentação do artigo 41 da Constituição, que prevê a hipótese de exoneração de funcionário estável por baixo desempenho. Já houve uma tentativa em regular essa matéria do governo Fernando Henrique, acabaram engavetando e agora tivemos a aprovação, por enquanto, na Comissão de Constituição e Justiça, por 9-4, nessa matéria de autoria da senadora Maria do Carmo Alves e com a minha relatoria, e que acabou se transformando num substitutivo. Por ela, o funcionário público que durante 2 anos, vejam bem, durante 2 anos não obtiverem uma média mínima de 2,9 numa escala de 0 a 10, ele poderá se sujeitar a um processo de exoneração por baixo desempenho. Ou numa segunda hipótese, que durante 5 anos não consiga ultrapassar uma média dos 5 anos acima de 4,9. Esta é uma proposta que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, agora essa proposta vai para outras comissões e esperamos que chegue lá no plenário. E por fim, uma outra medida aprovada nesta semana que termina, diz respeito à autorização às mulheres que possam fazer o exame de mamografia por conta do SUS, a mulheres a partir de 40 anos, revogando uma portaria da ex-presidente Dilma que autorizava apenas a mamografia a partir de 50 anos. Essa matéria foi aprovada na CCJ e vai agora para o plenário. É uma prestação de contas de projetos em andamento e que foram votados no Senado Federal nestes últimos dias. Até a próxima.